Queridas irmãs, queridos irmãos, sempre na Páscoa nós resgatamos uma figura que é extremamente importante para nós. E eu acredito que nos tempos atuais ela se torna cada vez mais importante, que é a figura de Tomé. Eu gostaria assim de comparar Tomé àquele filho mais jovem que pega a herança do pai e vai embora. É mais ou menos isso, Tomé. Ou seja, a relação de Tomé com Deus é a mesma relação do filho pródigo, que nós chamamos de pródigo, com o pai misericordioso. O filho pede a herança, o pai dá. E é importante que o filho vá fazer a sua experiência, vá embora, vá viver a vida. E se vocês prestarem atenção na história do filho pródigo, o único filho que amadurece, que realmente se torna um filho de coração humano, é esse mesmo. É aquele que pega a herança e vai fazer a experiência da vida. A mesma coisa é Tomé. Tomé tem um relacionamento vivo com Deus. Ele aparece 3 vezes no Evangelho de João. Na primeira vez, Jesus Cristo já está sendo ameaçado de morte na Judéia, e ele ouve que o seu colega, o seu irmão quase, Lázaro, está doente, está para morrer. E aí ele fala para os discípulos assim: nós vamos para a Judéia. Os discípulos ficam apavorados de medo. O único que tem coragem de falar assim: nós vamos com ele, e se for preciso nós morremos junto com ele, é Tomé. É a primeira aparição de Tomé. A segunda aparição de Tomé, Jesus já está na Judéia e começa a falar da sua morte. E os discípulos não estão entendendo bem o que ele está falando. E aí ele fala assim: e para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Ninguém entendeu nada. O único que tem a coragem de questionar o mestre, o único que tem a coragem de dizer alguma coisa, é Tomé. De ser franco, autêntico. De dizer: mestre, nós não sabemos o caminho. Que caminho é este? E daí sai uma frase maravilhosa de Jesus, que é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O provocador dessa frase é Tomé. E aí a segunda aparição de Jesus também. Ou seja, Jesus aparece pela segunda vez porque Tomé questiona. Tu vai falar: não é possível, isso é inacreditável. Como é que pode eu vi o mestre morrer? Como é que ele pode aparecer de carne e osso? Só se eu tocar as chagas dele, só se eu tocar o lado dele. Aí sim, eu acredito. E Jesus aparece justamente para Tomé. Ele não aparece para os outros. Percebam na narração que ele diz assim: a paz esteja convosco, e já se dirige para Tomé. Por quê? Porque ele está aparecendo justamente para Tomé. Agora, ele aparece porque Tomé duvida, porque Tomé questiona. E essa é a importância de Tomé. A importância de Tomé é viver um relacionamento vivo com Deus. Se Tomé não fosse autêntico e dissesse, quando os discípulos tivessem contado para ele: o Senhor está vivo, ele apareceu para nós, se ele dissesse assim: amém, aleluia, que bom, pronto, acabou a história. Tinha acabado a história. Não havia relacionamento, havia simplesmente uma aceitação. E não é isso que Deus quer de nós. Ou seja, não é por acaso que Deus nos fez pessoas inteligentes. Não é por acaso que Deus nos fez seres racionais. Não é por acaso que a nossa espécie humana, por enquanto, é a única espécie nesse planeta inteligente. Não é por acaso. É para nós usarmos a inteligência. E Jesus Cristo veio e provocou muito a nossa inteligência. Ele não queria ovelhinhas obedientes, não. Ele queria pessoas pensantes, cabeças pensantes. É por isso que ele vai curar no sábado, justamente no sábado, e vai dizer assim: olha, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. É por isso que vão trazer uma pecadora para ser apedrejada, e ele vai dizer assim: ora, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele faz as pessoas pensarem. E as parábolas
São provocações para que a gente pense. As parábolas não são historinhas com liçõezinhas de moral. São provocações. Quando ele fala daquela parábola, não sei se vocês se lembram, do empregado esperto, do administrador esperto. O administrador esperto nos faz pensar muito. O que ele quer dizer com isso? Ou seja, Jesus questiona e faz com que a gente questione. E isso é importante entender. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo um momento dos cristãos que é um momento bastante fundamentalista. Hoje qualquer pessoa que questione, que pense, ponto final, já é excomungado. Já é taxado como uma pessoa excomungada. Basta eu começar a pensar, eu questionar. Sendo que sempre a igreja questionou, sempre o povo de Deus pensou e discutiu e questionou. Questionamento não pode ser desligado da fé, senão fé vira doença, vira fundamentalismo. E fundamentalismo é perigoso, porque mata as pessoas, de várias maneiras, de várias formas. Então o questionamento tem que estar aí, mesmo porque a igreja é santa, mas também pecadora. Ou seja, na época de Galileu Galilei, na época de Copérnico, a igreja dizia que a Terra era plana e que o Sol girava em torno da Terra, que a Terra era o centro do universo, e fez Galileu Galilei voltar atrás, senão ele queimava na fogueira. A mesma coisa não aceitou a lei copernicana. Só teve que aceitar muito tempo depois. Mas muita gente morreu por causa disso. Não vamos esquecer também que a igreja não falou nada com o holocausto, frente ao holocausto. Não falou nada. Fez declaração nenhuma. Quer dizer, a nossa igreja, ela é santa, mas ela é humana. Ela é feita de homens. E homens que podem errar. Então eu tenho que pensar. E eu tenho que ter o critério do amor. É esse o critério fundamental nosso. É o critério do amor e aplicar esse critério do amor como pessoas inteligentes. Esse é que é o ponto. E é isso que os evangelhos nos ensinam. Não é? Em outras palavras, eu não vou dizer outra coisa, eu tenho certeza que todos os casais aqui, não é? Nunca usaram uma pílula. Eu tenho certeza que todos os casais aqui, ao fazer seu planejamento familiar, nunca fizeram laqueadura ou uma vasectomia. Eu tenho certeza que a maioria dos casais aqui não tiveram sexo antes do casamento. Não é? Eu tenho certeza que muitos casais aqui não são de segunda união. Eu tenho certeza também que não existem homossexuais aqui nessa igreja. E assim por diante. Para bom entendedor, poucas palavras bastam, né? Ou seja, eu preciso pensar. E muitas vezes eu preciso pensar até mesmo nas atitudes que a minha igreja tem. E ver se essas atitudes são atitudes realmente que condizem com aquilo que as ciências nos ensinam, o conhecimento humano nos ensina. Por quê? Porque Deus não ficou quieto depois que a Bíblia foi compilada. Deus não se calou. Deus continua iluminando os homens. E Ele não ilumina somente os homens da igreja. Ele ilumina os homens das ciências também. Se hoje nós temos vacinas que nos curam, é porque o Espírito Santo iluminou lá. Até mesmo na cabeça de um ateu. Se hoje nós temos hospitais com toda a eficiência que nós deveríamos ter nos hospitais públicos também, claro, é porque Deus iluminou. Então o Espírito Santo sopra aonde Ele quer. Isso está na Bíblia. E é por isso que o conhecimento humano evoluiu. E é por isso que nós não podemos viver como há 2000 anos atrás. Nós temos que viver como homens e mulheres do século 21. E principalmente ser cabeças pensantes e críticos diante de qualquer coisa que nos acontece e diante da nossa vida.
Que nós usemos o dom que Deus nos deu, com amor, que é o dom da criticidade, da reflexão.